A paz do Senhor, amados irmãos, glórias ao nome de Jesus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, unidos para a glória e honra do nome do Senhor. Estou muito feliz por mais essa oportunidade que Deus nos dá. E eu já quero te dizer que não importa qual seja a estação que você está vivendo, tem uma direção para as nossas vidas hoje. E a pergunta que não quer calar hoje é: será que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? É interessante que Davi, aqui no capítulo 22 de primeiro livro de Samuel, vai dizer assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir, começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, Davi, você conhece a história de Davi? O público que me escuta aqui conhece como Deus fez uma reviravolta total na vida desse pastor de ovelhas, um jovem que cuidava das ovelhas, era tranquilo, vivia no pasto, vivia na natureza, tocando harpa, ele era tranquilo, irmãos. E aí Deus decide honrar esse menino, trazendo Samuel para escolhê-lo como rei de Israel. Nesse momento, Davi está ungido, só que ele vai servir Saul como arpista. Ele começa a tocar harpa, e no momento que ele está tocando a harpa, a opressão maligna sobre a vida de Saul ia embora. E enquanto ele servia, e toda vez que ele servia com a sua harpa, acontecia isso através do Espírito Santo e da unção do Espírito Santo sobre a vida de Davi. Então é interessante que aqui ainda não houve a guerra entre Davi e Golias. Golias ainda não estava desafiando o povo de Deus. Então, Davi volta para o pasto. Existe uma afronta, 40 dias, Golias desafiando 2 vezes ao dia o povo de Deus. Ninguém tem coragem de deter Golias. Ninguém tem coragem de se colocar à frente, à disposição, para matar, para derrotar no poder do nome de Jesus. Muitos estavam confiando na sua própria força, e pela própria força, realmente, ninguém ali era páreo para Golias. Só que chega Davi nesse cenário. Davi tinha uma pedra e uma funda. Davi não tinha experiência com guerra. Ele tinha derrotado urso e leão, protegendo ali esporadicamente as ovelhas do seu pai. Mas me digam se isso poderia ser uma preparação, digamos, a um olhar humano de um guerreiro que derrotaria um gigante de 3 metros. Eu acredito que não. Mas o que acontece é algo impressionante e sobrenatural. Porque assim que ele joga aquela pedrinha na sua funda, a sua primeira pedra acerta e faz com que o gigante caia. Glórias ao nome de Jesus. Deus foi na frente. Aquilo aconteceu para a glória e honra do nome de Jesus. Porque é assim que Deus faz. Ele escolhe as coisas improváveis deste mundo para confundir aquelas que são, aquelas que acham que são. E naquele momento, o povo de Deus, ele precisava dessa lição. Ele precisava entender que não era na força do braço dele. Na verdade, Israel nunca dependeu da força do braço dele para ganhar vitórias. O povo de Deus, ele só vence vitórias no poder do nome sobre todo nome, o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Deus indo na frente dele, e aquele Golias sendo derrotado, caindo de cara no pó. E aí o que Davi faz? Pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça e acaba com o problema. Só que agora nós estamos vendo um impasse. Por quê? Davi não é guerreiro. Davi recebe uma honra e
Ali, naquele momento, ele é chamado para servir Saul como um guerreiro. Só que Davi nunca guerreou com soldados, ele nunca tinha manuseado armas, espada. Tanto que, quando ele tentou colocar a de Saul, não deu certo, ele precisou tirar, senão ele não ia conseguir lutar. A habilidade dele era como a pedra e como a funda. Ele venceu um grande gigante com isso. Só que, naquele momento, Davi iria usar espada e armadura. E é interessante porque algo improvável acontece. Davi começa a se destacar sendo vitorioso em guerras, derrotando inimigos, mesmo sem experiência. Isso por quê? Porque ele tinha uma unção de guerra. E aquilo capacitou ele, o Espírito Santo capacitou e preparou para que ele fosse bom naquilo. E é muito interessante o quanto a unção ela é especial, o quanto a unção nos preparou, a importância da unção, porque muitas vezes nós buscamos uma preparação humana, e o que é muito interessante e super válido, irmãos, mas nós esquecemos da preparação espiritual, do alimento espiritual, da santidade, da unção, buscar os tesouros celestiais para enfrentarmos guerras e estarmos bem equipados espiritualmente para as guerras espirituais. Porque era interessante que Davi fosse preparado nos dois aspectos. Então, agora Davi, sem experiência, estava ali, vencendo. E isso traz um destaque, traz uma inveja, uma rivalidade, um ciúmes. E ali ele acaba sendo o quê? Perseguido por Saul. E aí ele precisou fugir dentro do palácio, no deserto. E a vida de Davi agora era fugir de Saul, para que não fosse morto. E aquilo que parecia ser medo, na verdade era prudência, porque se Davi ficasse ali, Saul tinha autoridade para matar Davi. Então agora Davi está o quê? Na caverna de Adulão, o que para muitos talvez você não esteja neste momento, mas a caverna de Adulão é um lugar de refinamento, é um lugar de humilhação, é um lugar de esconderijo, é um próprio refinamento do Espírito Santo, é algo que é necessário para todos nós, principalmente no âmbito espiritual, para moldar caráter, porque foi ali na caverna de Adulão que Davi matou os próprios Saúls que poderiam existir dentro dele. Então, para todos nós é interessante nos submetermos a esse lugar, nesse lugar de esconderijo, estarmos sensíveis ao Espírito Santo quando ele nos move a este lugar. E tudo bem, porque ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é perfeito, e todos nós precisamos ser moldados, vasos de... Então, a palavra dizer que a partir desse momento ele começa a atrair pessoas e ele vira líder de 400 homens. E logo depois ele está ali liderando, treinando esses homens que têm dificuldades, têm muitos desafios. E eles se unem em um propósito e se tornam soldados valentes. Só que a palavra vai dizer que Davi, nesse momento, ele vê um perigo de seu pai e de sua mãe. Por conta da perseguição, ele busca proteger a sua família. E isso fala algo tão importante, irmãos, porque dependendo do que Deus tem na sua vida, aquilo que você tem vai alcançar uma perseguição que não vai ficar somente em você, mas que vai transpor a sua família e a sua parentela. E olha só que a palavra de Deus fala aqui no versículo 3. Mais tarde, Davi foi a Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real até que eu saiba o que Deus quer de mim. O que Davi estava vivendo não era uma preocupação pessoal. Ele tinha 400 homens que estavam confiando nele. Davi tinha uma família, uma parentela, pai e mãe, que estavam sujeitos a uma perseguição por causa da unção que ele recebeu. Davi recebe uma instrução, o profeta Gade vai até ele.
E o profeta Gade fala assim: agora deixe de se esconder nessa fortaleza, e você vai retornar a Judá, para a floresta de Herete, o bosque de Herete, em outras traduções. E Deus falou muito fortemente ao meu coração sobre um tempo de transição. Um tempo de transição onde nós passamos de um momento de esconderijo para um momento de centro da vontade de Deus. Herete também seria um lugar de refúgio, mas ele estaria ali, em Judá. Ele retornaria para onde ele teria riscos, vamos dizer assim, ele teria um perigo, não se ausentariam ali os perigos que antes ele passava, mas naquele momento ele estava sendo convocado, porque ele tinha sido preparado nesse tempo de caverna de Adulão, refinado, fortalecido, preparado para suportar os riscos e se posicionar, se colocar no centro da vontade de Deus diante desses riscos. E é muito interessante porque o que Deus fala no nosso coração hoje, será que nós estamos aceitando esse trabalhar de Deus? Porque para você estar pronto para o bosque de Herete, você precisa também se submeter a Adulão. Adulão é difícil. Adulão é humilhante, é solitário. E ali você não tem muitas histórias de encorajamento. Ali você mesmo tem que trazer esperança onde não tem. Para quê? Para que você seja uma luz, para que você seja um encorajamento que outras pessoas precisam. Davi entende isso. Davi entende que pode ser que nenhum ambiente de terra seca, de esconderijo, de humilhação, de vergonha, onde todo mundo tem muitas dores e feridas, e que mesmo diante desse lugar existe uma possibilidade da gente trazer à memória o que nos traz esperança. Davi tinha memórias que traziam esperança, mesmo estando em um ambiente, em uma situação totalmente limitante. Ele foi aprovado nessa situação, o profeta de Gade o transiciona para um novo tempo. Interessante, irmãos, porque é aqui no bosque de Herete que você entende o quanto você aprendeu, o quanto você foi moldado, o quanto você foi fortalecido, porque enquanto você não está usando habilidades, você está no esconderijo, parece que nada está fazendo sentido. Já perceberam isso? Poxa, Deus me colocou nesse lugar aqui, eu não estou entendendo nada, isso não está fazendo sentido, sabe? Na nossa lógica. Mas Deus está moldando o caráter, Deus está moldando e levantando a estrutura, Deus está construindo habilidades em momentos que nós nem entendemos que estamos ali aprendendo, estamos sendo construídos, né, por Deus. E nesse momento, Davi, no bosque de Herete, iria entender o porquê que o processo tudo vai começar a fazer sentido, aprendendo a não me vingar dos meus inimigos, dos meus perseguidores, e agora eu vou ser capaz de agir com controle, com equilíbrio, com amor, com justiça diante de casos que eu não vou querer agir com justiça, ou em casos que anteriormente talvez eu poderia ultrapassar o limite. E agora Davi estaria ali, precisando usar habilidades que ele aprendeu durante o período de perseguição, durante o período de esconderijo, sendo transicionado de pouco em pouco até chegar ao bosque de Herete, onde as habilidades dele seriam completamente evidenciadas e que o processo começaria a fazer sentido, que traria para fora alguns frutos de aprendizados no esconderijo, no íntimo, no secreto, na caverna de Adulão. Então, meu irmão, o que eu tenho para te falar hoje é que por mais que o processo de caverna de Adulão possa parecer angustiante, solitário, difícil, desafiador, Deus sabe como trabalhar, como preparar os vasos dele.
Então, esse é um processo necessário e foi necessário para Davi, é necessário para mim, pode ter sido necessário ou está sendo necessário para você, ou se não, vai ser. É interessante entender e confiar, na verdade, né, no método que Deus usa para nos preparar. Que muitas vezes nós pensamos que precisa ser de uma forma, então nós precisamos ser expostos a uma situação e ficamos muito bom nessa situação para poder o quê? Para poder vencer e se aperfeiçoar. Mas Deus trabalha de outras formas. É impressionante, porque na visão do homem existe uma preparação, não, como eu disse, não tirando a validade disso. Mas Deus usa a forma dele e Deus confunde aquilo que nós acreditamos necessário, entende? Então, Deus, ele faz o quê? Deus, ele se preocupa mais com o caráter, com a estrutura, para sustentar aquilo que ele quer nos entregar. E isso vai sendo construído, não em momentos de honra, mas em momentos de perseguição, de sofrimento, de tribulação, em momentos em que estamos sozinhos na caverna de Adulão. Então, eu quero deixar, irmão, essa mensagem, a tua reflexão. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, eu tenha te edificado. Amém? Vamos ficar até aqui e até o nosso próximo vídeo.